Paz, irmãos. Mandei a primeira parte, que é a parte da leitura da palavra. E agora eu quero deixar a palavra que a gente acabou de ler aqui. 1 Reis 17, a partir do verso 13. Quero deixar uma reflexão para os irmãos nessa noite. Você que vai me ouvir, os irmãos quiser compartilhar com a família, amigos, pode compartilhar. Eu só quero que os irmãos prestem atenção nessa passagem. A Bíblia vai dizer para nós aqui que antes da gente entrar nessa palavra, só para os irmãos entender. Algumas pessoas não vão entender aqui o que Davi estava fazendo. A Bíblia diz que Deus unge Davi na frente de seus irmãos, dos seus pais, como rei de Israel no lugar de Saul. Saul desobedeceu e rejeitou a palavra do Senhor, desobedeceu, e Deus deu o reinado de Saul para Davi. Davi aqui ainda não é rei, ele é apenas um filho obediente, servo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Davi continuou fazendo as obrigações de filho com seu pai, obedecendo seu pai Jessé. E a Bíblia diz no capítulo 17 aqui para nós que Davi ele ia e voltava de Saul, da casa do palácio de Saul, porque Saul, por ter desobedecido a palavra do Senhor, a ordem de Deus, um espírito maligno atormentava Saul e Davi dedilhava a harpa e esse espírito mal saía. Então por isso que Davi ia e voltava. Mas no capítulo 17 para nós aqui, vai falar que os israelitas, o povo de Israel, estavam em guerra, guerreando contra os filisteus. E a Bíblia diz para nós que eles se reúnem no Vale do Carvalho, e de um lado o exército de Israel, do outro lado o exército filisteu. Os irmãos já vão entender o que eu quero estar passando para os irmãos, quero ser bem rápido, para o vídeo não ser grande e depois não atrapalhar no download, porque é uma palavra de reflexão para os irmãos. A Bíblia vai dizer para nós que os 3 filhos de Jessé, Abinadab, Eliabe, Abinadab e Samar, eles vão para a guerra, porque são os filhos mais velhos. Davi era o menor, o caçula, o menorzinho. E o seu pai, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e seu pai chama ele e fala: Davi, leva isso aqui, esses grãos tostados, leva aqui para os seus irmãos esses pães, e pega esses 10 queijos que leva para o guarda de 1000, o chefe de 1000. E vai ver se seus irmãos estão bem na guerra. Vê se seus irmãos estão bem na peleja. E a Bíblia diz que Davi vai, e chegando lá, ele pega, parte de manhã, bem cedo. Davi era um moço, um jovem muito disciplinado, obediente. Ele deixa as ovelhas de seu pai com guarda. E ele sai bem cedo, e quando ele chega lá, os 2 exércitos estão se enfileirando, ficando de prontidão para a guerra. Então cada exército fica de fileira em fileira, retinho, pronto para a guerra. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, sai o gigante Golias. E a Bíblia diz para nós que esse gigante, no versículo 16, ele todas as manhãs e à tarde, por 40 dias, eles afrontavam o exército de Israel. E nessa manhã, ele sai no meio dos 2 exércitos, do exército filisteu e do exército de Israel, e ele começa a afrontar. E Davi ouve, e os soldados, todos os guerreiros, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, estavam com medo, tremia as pernas, ficavam espantados, ficavam aterrorizados, porque o gigante Golias era um homem muito grande, quase 3 metros de altura. A sua armadura pesava muitos quilos. Ele era um gigante, um homem muito forte, um gigante poderoso. E o exército de Israel estava com medo. Aí eu quero fazer para os irmãos refletirem comigo. O exército de Israel estava já preparado para a batalha.
O exército de Israel foi treinado para a batalha, o exército de Israel estava equipado para a batalha. E eles estavam com medo, eles estavam aterrorizados porque o gigante era grande, o gigante era poderoso, o gigante era forte. Então eles estavam preparados. Mas eu quero endossar aqui essa palavra para mim e para você, que nós estamos igual Davi no meio dessa peleja. Nós estamos igual Davi no meio dessa guerra, no meio dessa pandemia, dessa crise, nós estamos igual Davi. A guerra nem era para estar em nós, mas a gente está igual Davi, entrando no meio dessa guerra. E essa guerra, essa pandemia, essa crise pegou eu e você despreparado, pegou eu e você desarmado, pegou eu e você sem capacitação, sem recurso. Eu quero dizer uma coisa, se a gente tivesse preparado, tivesse bem armado, bem estruturado, a crise seria mais fácil de lidar. Mas olha que atitude linda de Davi. No meio da crise, da guerra, da peleja, ele ouve e ele fala assim, ó, quem que é esse gigante? Quem que é o gigante? E a Bíblia diz que o exército era preparado, os soldados eram preparados. Mas Davi não, Davi ele não era nem para estar lá, ele foi só para ver como é que estavam os seus irmãos, ele não tinha arma, ele não tinha nenhuma armadura, ele estava levando pãezinho, grãos tostados e queijo para a guerra, para os seus irmãos e para o chefe de 1000. A guerra não era para ele, a afronta do soldado gigante Golias também não era para ele. E às vezes essa crise, essa pandemia que está acontecendo, às vezes não era para nós, mas estamos no meio dela. E eu quero dizer uma coisa, te pegou todo mundo desprevenido. É verdade, ninguém estava preparado, ninguém tinha recurso, ninguém se preparou, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Que eu e você possamos ser igual Davi aqui nessa noite. Que nós possamos lutar no braço forte do Senhor. Meu irmão, a nossa arma, a nossa capacitação não vem daquilo que nós vimos aqui na terra. A nossa arma, a nossa capacitação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu querido, que nessa noite eu e você possamos refletir nessa passagem e ver que essa guerra, quem vai vencer é o Senhor, não somos nós. A gente só tem que estar disposto, igual Davi se dispôs. Ele falou, quem que é? O que vai acontecer? Davi, ele pega e falou, os soldados de Israel começam a falar, quem matar esse Golias, o gigante, o rei vai dar riqueza, o rei vai isentar os impostos da família e vai dar a sua filha. E enfim, tinha benefício para quem matasse o gigante. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, se você dispuser a lutar pelo Senhor, Ele vai te recompensar com grandiosa recompensa. Mas nessa noite não abaixa a tua guarda. Mas você pode falar assim, não mãe André, eu não estou preparado, a tempestade me pegou desprevenido. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não estava preparado, mas não precisa estar preparado. Se tivesse preparado era fácil, irmão, passar. Se tivesse tudo certo, a gente tivesse preparado com a armadura, era bem mais fácil. Mas aqui Deus está vendo, provando a fé nossa. No meio dessa crise, Deus está provando a nossa fé. No meio dessa crise, Ele está querendo ver como é que nós vamos se pôr, como é que nós vamos se portar diante dessa batalha, diante dessa guerra, diante dessa crise. E eu convido a você a se refletir nessa palavra, ser igual a Davi. Davi, ele pega e fala, não, eu vou lutar. Eu vou de encontro com esse gigante, eu vou lutar no nome do Senhor dos Exércitos. O engraçado é que Davi se dispõe, aí os seres humanos, Saul, homem, o rei Saul, ele quer dar as armaduras para Davi. E Davi não consegue usar a armadura de Saul. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu sei que você não tem arma. Eu sei que você não tem estatura. Eu sei que você não tem capacitação, assim como eu não tenho nada disso. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quem vai te dar capacidade, quem vai te fazer você de grande estatura, quem vai te revestir é o Senhor. Quem vai te dar capacitação, vai te dar armamento, vai te dar as armas certas, vai te dar a armadura certa é o Senhor. Revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir os dias maus, resistir às afrontas de Satanás, resistir os dias ruins que vão vir. É por isso que nós temos que estar revestidos de Deus. E eu quero dizer para você, eu sei que como eu e você, eu não tenho uma capacitação, eu não estava preparado para essa crise, eu sei que você também não, eu sei que ninguém estava preparado para isso, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muitas coisas que eu e você não pensamos e nem imaginamos.
Ele é o Deus que nos capacita, que nos fortalece. A gente só precisa estar disposto à batalha, disposto a guerrear, disposto a ir. Assim como Davi falou, não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. E não vai ser dessa vez que ele vai nos deixar perder a guerra. Então confie em Deus, meu irmão. Se dispõe a pelejar. Seria bem mais fácil se nós soubéssemos que quando as coisas viriam acontecer, se a gente soubesse o que ia acontecer, a gente se preparava, seria melhor. E às vezes Deus já nos avisou. Gosto de falar que Deus nos avisa e às vezes a gente passa despercebido. Mas seria muito bom se Deus tivesse preparado Gideão. Ó, Gideão, se prepare agora, porque daqui a uns tempos os medianitas vão vir afrontar o exército, vai vir afrontar o povo de Israel, vai comer, vai roubar, vai fazer igual o gafanhoto faz, vai destruir toda a sua semeadura. Gideão, se prepara antes, se prepara para isso. Mas não, Deus chamou ele no meio da afronta dos medianitas. Assim como Deus chamou Sansão. Assim como Deus está chamando eu e você nessa noite, no meio da guerra, no meio da peleja, para pelejar no nome do Senhor dos Exércitos. Se Deus quisesse capacidade, Ele já tinha chamado, irmão. Mas Ele está chamando eu e você a se dispor para pelejar, a dispor para guerrear, para não desistir, para não desanimar. Então eu convido você a continuar batalhando, porque o nosso general é Cristo. Ele nos garante a vitória. Ele nunca perdeu e Ele já venceu, irmão. Ao terceiro dia ele venceu, ele ressuscitou. E é por isso que eu e você podemos crer sempre, sempre no dia melhor, sempre no amanhã melhor, sempre em novidade de vida, porque ele nos garante isso. Entenda uma coisa, depois de uma grande luta, sempre tem uma grande vitória. Depois de uma grande tempestade, pode vir o furacão que for, o sol vai brilhar para mim e para você. Vai vir a bonança. Vai vir sim, mas continua crendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Se tivesse sido avisado antes, ó, vai estourar, André, vai estourar, ciclano, fulano, ó, você que tá me ouvindo. Se Deus falasse, André, ei, você, se prepara porque vai vir a crise, seria mais fácil. Mas Deus está nos chamando no meio da crise, no meio da tempestade, no meio desse vendaval, está chamando você para pelejar. Então que eu e você possamos pelejar no nome do Senhor dos Exércitos. Porque quem nos garante a vitória é o Senhor. E a Bíblia diz que Davi, ele luta contra o gigante. Ele acerta a pedrada com a funda no gigante. O gigante desmaia, cai na frente dele. E ele pega a espada do gigante e decapita o gigante. Porque foi no braço do Senhor dos Exércitos que ele foi. Foi no nome do Senhor dos Exércitos que ele foi lutar. E Deus deu a vitória. E Deus vai nos dar vitória também. Continua crendo, meu irmão, minha irmã. Você que vai estar ouvindo esse vídeo, continua crendo. A guerra não era para Davi, mas ele foi lá para levar as coisas para os irmãos dele e acabou entrando no meio da guerra. Às vezes essa crise não era para nós, não era para mim nem para você. Está passando, mas chegou na nossa casa. Então que eu e você possamos guerrear, lutar no nome do Senhor dos Exércitos. Continuar orando, buscando ao Senhor, porque é Ele que vai nos dar a vitória. Amém? Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus, fica com essa palavra. Amém?